Mateus capítulo 9. Então vamos lá. E, entrando no barco, passou para outra banda. E chegou à sua cidade, eis que lhe trouxeram um paralítico deitado, aonde, irmão? Numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. E eis que algum dos escribas dizia entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: por que pensai mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: perdoado te são os teus pecados, ou dizer: levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ele levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Palavra de salvação. Oremos ao Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, por cada irmão que está aqui, por cada vida. Eu peço a tua unção, Pai, até para ouvir a tua palavra. Nós precisamos de unção. Que o Senhor possa falar com cada coração, com cada vida, que eles possam entender o que o Senhor quer falar com eles. É o que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém? Amém. Aqui conta a história, né, do paralítico de Cafarnaum. A história de um homem que era paralítico, e ele precisou de ajuda de Jesus. Ele precisou. E o que eu quero falar nessa noite, irmão, se tem uma coisa que Deus é especialista em milagre. Deus é especialista em milagre. Quem está entendendo? Deus é especialista em milagre, né? Ele é especialista em milagre. Se você pegar esse texto desde o capítulo 8, começa falando que Jesus limpa um leproso, que Jesus ali, ele vai na casa ali do centurião de Cafarnaum, ele cura a sogra de Pedro, e ele fala como deve seguir ele, e ele pega o barco, depois de tudo isso, ele pega o barco e vai passar o mar da Galileia. Ao passar o mar da Galileia, nós vamos chegar no capítulo 9 do Cafarnaum. Quando ele vai passar o barco, vem o quê? Passar o barco, vem o quê? Uma tempestade. E diz no capítulo 8, no versículo 23, que Jesus estava dormindo no barco. E veio uma grande tempestade. E os seus discípulos, ao ver o barco balançando para afundar, eles vão até Jesus e despertam Jesus, porque Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo. E ele falou: acorda, Jesus, não te dá que perecemos. Olha a tempestade. Jesus olha aquela tempestade. E Jesus, ele repreende a tempestade. Ele acalma o mar. Ele acalma a tempestade. E olha para os seus discípulos e fala assim: vocês não têm fé. Vocês não têm de fé. Vocês não têm. Vocês têm homens de pouca fé. Irmãos, de que lado você está e de que lado você quer ficar? O que eu quero dizer é que Deus, Ele tem uma especialidade em milagres. Sabe o que é especialidade? Você vai num médico, chega no médico, lá passa ali, aí ele fala assim: ó, você vai ter que passar pelo um especialista, porque ele é formado numa especialidade. Jesus é especialista em milagre.
Milagre no seu casamento, milagre na sua vida financeira, milagre na sua empresa, milagre na sua casa, milagre na sua família. Se tem alguém que pode fazer alguma coisa para você, é o Senhor Jesus. Ele é especialista, ele acalma a tempestade, ele cura leproso, ele cura a sogra de Pedro, e agora nós lemos que ele cura um paralítico. Ele cura o paralítico, que quando, voltando naquele momento que ele está no barco, e ele acalma a tempestade, ele acaba de passar o mar, chega na beira do barranco lá na praia, vem um homem endemoniado. Jesus também é especialista para expulsar os demônios, que muitas vezes quer atormentar a nossa vida, a nossa casa, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, a nossa luta é contra as potestades, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Esse homem sai do meio do sepulcro, ele vivia no sepulcro, ele vivia nu, às vezes acorrentava ele, quebrava a corrente, porque ele tinha muita possessão do inimigo na vida dele, e ele vai encontrar Jesus, Jesus chega e expulsa o demônio dele. Note que Jesus passa um barco, tem uma tempestade, ele acalma a tempestade, ele vai lá, expulsa o demônio, e ele pega o barco e volta novamente de onde ele saiu. Quando ele chega e entrando no barco, passou para outra banda, quer dizer, quando ele chega, ele encontra as pessoas, traz para ele um paralítico. Irmãos, tudo tem seu tempo. Às vezes a gente tem uma pressa. Em Eclesiastes fala, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de amar, tempo para tudo. Deus não perdeu o controle de nada, Deus sabe de tudo, Deus sabe de tudo. Você acha que Jesus foi pego de surpresa naquela tempestade? Sim ou não? Não, os discípulos sim. Às vezes, irmão, a gente enfrenta algumas coisas na nossa vida, nossa área, é uma luta, é um problema, mas eu vim trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Se tem alguém especialista em milagre, é Deus, para mudar a sua história, a sua vida, para fazer o como, o porquê, é Deus. Você só tem que crer, você só tem que crer, porque a gente quer o porquê, não, o como Deus vai fazer, não importa, Deus vai fazer, eu vou crer, eu vou acreditar, eu vou confiar em Deus. A tempestade lá no barco, estava lá a água entrando, o barco para virar, e eles clamam a Jesus. Talvez tivesse pedido para Jesus ajudar a remar, para Jesus, ajuda nós também, que o barco vai virar, vai virar o barco. Mas o que Jesus fez? Ele pega, ele levanta e fala assim, homens de pouca fé, e a tempestade virando, e o barco balançando, e aí, então levantou, ele repreendeu o vento, e o mar, e houve grande bonança. Irmão, aquilo que pode estar de ponta cabeça na sua vida, aquilo que pode estar aí um reboliço em algumas áreas, Deus pode acalmar aqui, ó. Nós não terminamos abril, mas abril pode ser o mês de começar você ser abençoado em 2023. O mês de você começar, o ano de você começar a sua vida mudar, porque nós temos um Deus de milagre. O que nós precisamos? De milagre. Porque a gente faz conta, irmãos, você já viu alguém desesperado? Você já viu alguém atribulado e resolver a sua situação? Parece que Deus vai atender. Deus só atende quando você confia nele, quando você entrega a Ele. A Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entregar.
Às vezes, irmão, é melhor você dormir e pôr na mão de Deus. Tem aquela música muito antiga, fala assim, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Às vezes, irmão, a tempestade vai estar, mas na mão de Deus você não pode soltar. Seu barco não vai afundar. Talvez o seu barco seja a sua empresa, talvez o seu barco seja o seu casamento, talvez o seu barco seja a sua família. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão daquele que tem, que pode, é o Todo-Poderoso, que faz milagre, é o especialista. Deus não é especialista em derrota, Deus é especialista em vitória. Pegou? Deus não é especialista em derrota. Nós estamos com Deus, irmão. Vai dar certo. Talvez não enxergamos, talvez o coração aflito. Salmos 46:10 fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta seu coração, confia em Deus. Só que, irmãos, a pessoa começa a estressar, a pessoa começa a ficar afobada. Isso não move o céu. O estresse, a preocupação excessiva, o desespero não move o céu. O que move o céu, abre o céu, é você confiar em Deus. Quem está entendendo? É você acreditar e crer, você orar e confiar e crer que Deus poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que você tem pedido ou pensado. E saber que Deus tem o controle de tudo, Deus sabe de tudo. Eu já falei aqui, né, semanas aí retrasada ou passada, nós estávamos lá no consulado americano para tirar o visto americano. Irmão, naquela fila a gente via, tinha uma moreninha que dava assim, de 3 ela dava 1. Vamos falar assim, 3 pessoas ela negava, aí na quarta ela dava. Agora tinha uma loira lá, irmão, o sangue de Jesus tem poder. Ela negava um, negava outro, negava outro, negava outro, negava outro, negava outro. E eu falei para ela assim, que Deus nos ajude, e nós pega a moreninha lá. A moreninha vai, quem sabe né, vai dar certo, né? Porque a loira é a bruxinha, é bruxa. Né? Pelo amor de Deus. E a mulher, a pessoa ia lá, falava, explicava. E você via pelo relógio da pessoa, que a pessoa era bem de vida, aquele relógio caro, roupas assim. E a pessoa falava, daí a pouco aquela empurrava o passaporte por baixo do vidro. Tchau, vai embora, está negado. Parece que ela tinha prazer. E aí quando eu e a Cátia chegando na primeira fila, que era a nossa vez, entrou um na moreninha. Eu olhei para ela, vai ser na loirinha. E agora? Falei para ela assim, se negar o visto para nós vamos comer churrasco e vamos passear. E vamos andar de bicicleta. E vamos curtir a vida. E não vai estragar o passeio. Irmão, mas Deus deu tanta graça para nós, porque Ele estava no controle. As perguntas que nós combinamos, nós fomos no avião, você falar isso, você fala assim, não vai tutubiar. E a mulher vai e já pergunta, onde você vai nos Estados Unidos? Baton Rouge, né? Baton Rouge, Louisiana. Já estava combinado. Daqui a pouco ela outra pergunta. Daqui a pouco ela mandou uma pergunta que eu não tinha combinado, irmão. Porque lá eles analisam o seu comportamento. Quando falou a pergunta, eu falei, pá! Eu respondi. Ela até olhou para mim. De onde você achou? Eu segurei assim no balcão lá de pé. E a mulher, de repente ela falou assim: seu passaporte está aprovado, você vai receber no correio e boa viagem. Irmão, eu não sabia nem onde era a saída mais do consulado, de tão alegre. Irmão, fui para o banheiro. Que eu precisei ir no banheiro, que soltou tudo. Eu falei, e eu cheguei no banheiro lá e dei um glória a Deus mesmo. Um glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nossa, eu entrei tão pequeno, mas quando saí daquele consulado eu era um gigante.
Eu falei, Senhor, é só o Senhor na minha vida, porque aqui não tem nenhum critério para ouvir. Depois que eu descobri que Porto Alegre é o lugar mais difícil de tirar o visto, e nós fomos lá. Irmãos, quando Deus quer, o diabo não pode. Deus é bom e o diabo não presta. Eu sempre tenho falado isso. Deus é bom e o diabo não presta. Tenha fé em Deus, tenha fé em Deus, tenha fé em Deus, tenha fé em Deus. Creia que Ele é poderoso, creia que Ele pode mudar a sua história, a sua vida, a sua casa, a sua família. Só Deus é especialista em milagre. Deus é especialista em milagre. O que nós precisamos? Milagre? Então é Deus. É Deus na nossa vida, é Deus na nossa casa, é Deus na nossa família, é Deus, é Deus. Depois de tanto alegre, aí lá no centro de Porto Alegre, encontrei um senhor, um jovem, né, um homem. E eu não conhecia ele, mas ele veio lá e falou assim: "Ô, você estava lá no consulado?" E eu falei: "Estava." "E vocês conseguiram?" "Vocês foram na loirinha lá, né?" Eu falei: "Conseguimos." "Não acredito." "E o senhor conseguiu?" "Eu não consegui, fui na moreninha, não consegui." Ai, que dó, fiquei com dó, irmão. Aí eu perguntei para ele: "O senhor faz o quê?" Eu tenho comércio em Gramado, moro em Gramado." Quem tem comércio em Gramado, mora em Gramado, é pobre, irmão. A mulher dele tem visto, os filhos dele têm visto, e ele não conseguiu. Aí que eu falei para a Kátia: "Ai, como que Deus é bom." E aí nós ficamos lá, isso terça-feira. Quando nós chegamos aqui no sábado, o Tiago já tinha recebido o passaporte, estava aqui com o visto. O passaporte chegou primeiro que nós, acho que recebeu na quinta ou na sexta. Nós lá preocupados com o passaporte, chegamos aqui, o Tiago falou: "Essa semana chegou uma carta para o senhor aí, um SEDEC, cortando com a tesoura." O passaporte já estava na minha casa com o visto. Irmão, se Deus não for o Deus de milagre, não tem outra rocha. Eu estou contando um testemunho para você. Quero que aumente a sua fé e acredite. Você acredita em Deus? Você crê no que Deus pode fazer? O problema é quando a gente começa a olhar para a situação. Aqui eles falaram assim, quando Jesus falou assim, olhou para aquele: "Jesus, tem misericórdia desse paralítico." Aí Jesus falou para o paralítico: "Perdoados são os teus pecados." Eles falaram assim: "Como assim? Quem és tu para perdoar pecado?" Estava questionando o poder de Jesus. Aí Jesus emendou outra, falou assim: "Qual que é mais fácil falar? Perdoados estão os seus pecados? Ou levanta e anda? Para que vós saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, eu te digo, o paralítico, levanta e anda." O paralítico levantou e saiu andando. Esse é o nosso Deus, o Deus de milagre, o Deus que abre caminho no deserto. Enquanto você quer dar jeito, vai ficar do seu jeito, mas quando você entregar na mão de Deus, não é que você vai entregar na mão de Deus e vai deitar numa rede, você vai fazer o que você tem que fazer. Agora Deus vai entrar com providência, a parte dele Ele faz. É você confiar em Deus, confiar em Deus, confiar em Deus, e confiar em Deus, e continuar confiando em Deus. Jesus nunca perdeu o controle. Ele tem controle de tudo, Ele sabe de tudo. Às vezes nós somos levados para ser provado algumas coisas no deserto, mas reconhecer que mesmo no deserto, ou no monte, ou no vale, Deus está conosco. Deus está conosco. E você precisa ter essa convicção no seu coração, que Deus é especialista em milagre. Ele não é especialista em derrota. Derrota, especialista é o diabo. Mas Deus é da nossa bênção, é da nossa vitória, é da nossa paz, é da nossa alegria. Mas eu estou cansado. Irmão, anima seu coração. Ele disse lá: "Tende bom ânimo." Aquieta seu coração e confia em Deus. E confia em Deus. Por quantas coisas que você já passou. Não mexe com você mesmo agora.
Olha um pouquinho para trás e pensa por quantas coisas que você passou e Deus te ajudou. É verdade ou não é? Por quantas coisas que a gente pensou que não ia conseguir e nós conseguimos. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. Por tantas coisas, vida financeira e outras mais. E Deus ajudou. Você acha que agora Deus não vai te ajudar? Ele vai te ajudar. Confia em Deus. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer. Você não ensina a Deus. Não queira ensinar a Deus. Você tem que confiar, abrir seu coração e confiar em Deus. Porque tem pessoas que falam assim: eu vou fazer assim, assim, aí Deus vai abençoar, porque Deus vai fazer, porque se eu fizer assim, Deus vai abençoar, né? Deus não vai abençoar do seu jeito. Ele faz do jeito dele. Ai, se Deus abençoasse, né? Eu vou orar bastante. Vai que Ele me dá os números da Mega Sena, né? Acumulou. Vai ser uma benção. Deus não vai fazer, irmão. Ele não vai fazer. Deus, se Ele quiser te abençoar, Ele te abençoa naquilo que você já está fazendo. Ah, mas e os concorrentes? Problema do concorrente. Eu tenho do meu lado o Deus do milagre. O Deus que supre, como diz o Julien, a nossa provisão. Ele só quer que você confie nele. Às vezes olha para o filho, olha para a filha, olha para o familiar, mas que cabeçudo. Parece que mais fala, pior que fica. Confia em Deus, irmão. Confia em Deus. Confia em Deus. E eu vou terminar e nós vamos orar. Deus é especialista em milagre. Saia com essa palavra. Deus não é especialista em derrota. Deus não é especialista em fracasso. Está na hora de você vencer. Está na hora de você marchar sobre as águas. Está na hora de você estar com Cristo e saber: o meu Deus é poderoso na minha vida, no meu lar. Satanás, você é um mentiroso. Eu não aceito a derrota, eu não aceito o fracasso. Eu quero o que Deus tiver para a minha vida, porque Ele tem o controle de tudo. Amém?